que alegria poder estar com vocês mais uma vez, mais um dia para a gente aprender da palavra do Senhor. Espero que vocês estejam na graça e no amor de Deus. Amém, que assim seja na nossa vida, não é mesmo? Hoje a gente vai falar sobre um assunto ao qual, lá atrás, há quase mais de 2000 anos atrás, Jesus já se preocupava com este assunto. E hoje é um tema que todos conhecem, a tal da ansiedade. Você já deve ter visto falar sobre esta palavra. A ansiedade é um transtorno do nosso pensamento. A ansiedade é viver preocupado com as coisas lá da frente. E aqui Jesus sabia que ele precisava deixar esta palavra para as futuras gerações que viriam, para as futuras gerações que ainda hão de vir. E ele é tão sábio que ele deixou para nós a instrução de como a gente deve agir, de como nós devemos viver, para nos vermos libertos desta palavra ansiedade. A ansiedade destrói lares, famílias, destrói o nosso emprego, tira a nossa paz. Isso quando não tira a vida. Então Jesus deixou no livro de Mateus e no livro de Lucas este ensinamento para nós. Eu preciso que você abra sua Bíblia e acompanhe junto comigo, porque é uma leitura linda, onde Jesus se preocupa com seus filhos. E ele deixou aqui um ensinamento maravilhoso para nós. Abra sua Bíblia então no livro de Mateus. Vamos estudar no de Mateus, depois a gente vai em Lucas. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Jesus nos deixou a palavra que nos diz o seguinte: a ansiosa solicitude pela vida. Então, como eu disse, a ansiedade é uma angústia que a gente sente, é algo que perturba o nosso espírito com algo lá na frente, é um exagero de pensamentos, solicitude por querer resolver, por ser solícito em todas as coisas, por antecipar as coisas. Então a gente fica com essa angústia no coração, essa angústia dentro de nós, querendo resolver todas as coisas da forma mais rápida possível, da maneira mais precisa possível. Coisas que às vezes não está no nosso alcance de resolvermos e de decidirmos naquele momento. Ansiosa solicitude pela vida. Jesus orientando os seus discípulos durante um sermão que ele faz, e como serviu para esses discípulos, a palavra fica para nós, porque a cada dia que passa, a sua palavra se torna cada vez mais viva, cada vez mais eficaz e cada vez mais necessária para a humanidade. E ele diz: por isso eu vos digo. Então Jesus dizendo, que ele percebeu a ansiedade dos discípulos dele e ele sabia o que estava por vir. Existem terapeutas, existem psicólogos, existem tecnologias avançadas hoje, mas a ansiedade é uma das doenças que mais afeta o ser humano nos dias de hoje. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aqui Jesus tinha essa preocupação, porque ele fala, não se preocupe com o que haveis de beber, o que haveis de comer. Não quer dizer que nós não devemos nos preocupar com nossa casa, com nossa família. Aqui o que Jesus quer dizer é que a gente se preocupa muito com coisas pequenas, com coisas que não vão nos afetar. Nós trabalhamos, nós corremos atrás do nosso sustento, mas nós nos preocupamos tanto com coisas mínimas e deixamos isso afetar o nosso coração e a nossa mente, nos prejudicando. Ele diz que aqui a vida é para ser levada de forma leve, de forma branda, de forma a viver felizes. Nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir.
Jesus sabia, e é verdade, eu já presenciei, eu já vivi isso, principalmente as mulheres. Às vezes de ir em algum determinado lugar, às vezes dizendo, eu não tenho o que vestir. Vai olhar no guarda-roupa, tem muita roupa. Isso é ansiedade, isso é coisa desnecessária, que acontece muito nos dias de hoje. A gente tem muita roupa no guarda-roupa, mas parece que não tem roupa para vestir. E fica com aquela ansiedade, prejudicando a nós mesmas. Não é a vida mais do que o alimento? A sua vida não é tão linda? A sua vida não é tão maravilhosa? Para que se preocupar tanto? Você vai ter o seu alimento. Jesus não vai nos deixar passar necessidades. E o corpo não é mais do que as vestes? Às vezes a gente deixa de ir num determinado lugar, como eu disse, por causa de uma veste, de um vestuário. Não é melhor você ir e agradar a sua mente, desfrutar da companhia de alguém, ver uma pessoa que você gosta, do que ficar se preocupando com a roupa? Jesus diz, leve a vida de forma leve. Observai as aves do céu, não semeiam, nem ajuntam e não colhem em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, aqui Jesus dizendo de uma forma bem simples, observem os passarinhos, observem as aves dos céus, eles não plantam, não ajuntam em celeiros, contudo o Pai as sustenta, o Pai as sustenta. E aqui ele pergunta, nós não valemos, eu e você não valemos muito mais do que as aves dos céus? Nós somos preciosas para Ele. Claro que nós valemos para Deus muito mais, e Ele se preocupa conosco. Abra sua Bíblia no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17. A partir do versículo, vamos ler no versículo 1. Aqui a história conta a história do rei Acabe, que ele começou a reinar em Israel. E esse rei Acabe era tão perverso e ainda assim ele se casa com Jezabel. Jezabel era, aqui vamos ler aqui no versículo, só um minutinho. Vamos ler o versículo 29 do capítulo 17 de 1 Reis. Acabe começou a reinar em Israel, em Samaria, e reinou 22 anos. Fez Acabe o que era mal perante o Senhor. Andou em pecado e tomou por mulher a Jezabel, filha de Nebate, filha de Etibal, rei dos Sidônios. Em Gênesis capítulo 10, versículo 15, nos diz que os Sidônios eram povos cananeus. Então não era para o povo de Israel se envolver com os povos cananeus. E Acabe foi lá e se casou com Jezabel. E Jezabel, ela era perversa. Então aqui a palavra já nos diz, olha com quem a gente vai conviver, né? E ela exterminava os profetas. Então aqui profeta Elias, usado por Deus, ele lança uma profecia. E ele diz para o rei Acabe o seguinte, capítulo 17, versículo 1. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O Senhor disse para Acabe, que estava pecando através da vida de Elias, que não haveria chuva por 3 anos, seria seca ali naquele lugar. Aqui no livro de Tiago, capítulo 5, no versículo 17, nos diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então Elias, ele era um homem que poderia ter as suas ansiedades, assim como eu e você. Ele poderia ter ficado ansioso e não ter coragem de chegar até o rei Acabe e dar a palavra do Senhor a ele. Mas Elias foi um homem corajoso.
que temia somente a Deus e obedecia à palavra do Senhor. Então ele diz essa profecia para o rei Acabe. Mas o Senhor diz a ele o seguinte, capítulo 17 de 1 Reis, versículo 2. Veio a palavra do Senhor dizendo a Elias, retira-te daqui, vai para o lado oriente e esconde-te junto à torrente de Querite. Então o Senhor protegendo e agindo na vida de Elias a partir do momento que ele obedece. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou-se junto à torrente de Querite. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Vocês vejam, quando Elias obedece a Deus, ele não ficou ansioso. O que eu vou comer lá na frente? O que eu vou beber, Senhor? O Senhor providenciou tudo, agindo com milagre na vida de Elias. Ele disse, você vai se esconder junto à torrente. Torrente é onde passava águas, torrentes de água. Ali você vai ter a água para beber. E os corvos, vocês vejam como Deus age milagrosamente na nossa vida. Os corvos sustentavam Elias. Todos os dias, de manhã e à noite, traziam pão e carne para ele. Deus age sobrenaturalmente na nossa vida. Basta nós buscarmos a Ele. Basta nós obedecermos a sua palavra, os seus mandamentos e o que Ele fala comigo e com você do que é certo nesta terra. Então, vocês vejam. Então, passados dias, a torrente secou porque não chovia sobre a terra. E aqui Elias continua obedecendo ao Senhor. Ele se encontra com a viúva. Essa história é linda. Você precisa ler ela quando você tiver tempo na sua casa. Mas Elias não ficou ansioso. Ele obedeceu ao Senhor e o Senhor proveu a vida de Elias de todas as formas, porque ele confiou no Senhor. Voltando para Mateus, capítulo 6. Então aqui ele diz para observar as aves dos céus, né? 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele pergunta, por mais que eu e você ficamos ansiosas, nós conseguimos acrescentar um minuto na nossa vida? Claro que não, é somente Deus que decide tudo isso, quanto tempo a gente viverá, Ele que comanda a nossa vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Por que a gente se preocupa com coisas tão pequenas? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aqui Jesus também nos manda observar os lírios. Lírios é aquela flor branca maravilhosa que cresce no campo, com a ajuda e a proteção do nosso Senhor Deus. E aqui ele diz, observem os lírios, como eles são lindos. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como nenhum deles. E eles não precisam trabalhar, eles não precisam fiar, não precisam costurar. O Senhor Deus os sustenta e os mantém e eles são lindos. Olha o que Deus e a palavra do Senhor fala de Salomão. 1 Reis, capítulo 10, a palavra nos fala sobre o rei Salomão. Em Reis aqui fala sobre a história dele. Havia muitos comentários sobre Salomão porque ele era muito sábio. A sabedoria de Salomão vinha do Senhor. Era um homem sábio segundo o coração de Deus. E ele era muito rico. Salomão possuía muitas riquezas. Não houve homem mais rico e sábio como Salomão. E o que a palavra nos diz que a rainha de Sabá soube sobre toda essa fama de Salomão e ela veio fazer algumas perguntas para colocar ele assim numa saia justa, digamos assim, como a gente fala, né? Capítulo 10, 1 Reis, versículo 1. A rainha de Sabá, tendo ouvido a fama de Salomão, em respeito ao nome do Senhor, então tudo que Salomão fazia era em nome de Deus, veio prová-lo em perguntas difíceis, veja só. Chegou a Jerusalém com muita grande comitiva. Ela trouxe carros, ela trouxe presentes, ela trouxe muitas pessoas junto com ela.
Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, vocês vejam, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar, pois a sua sabedoria vinha do Senhor. Ele não ficou ansioso, ele confiava em Deus, e tudo o que ela lhe perguntava ele sabia responder, porque Salomão sabia em quem confiar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, os seus copeiros, o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei. Ela ficou boba, né? Sem saber o que falar. Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, a rainha de Sabá, dizendo, não cria naquelas palavras, ela não acreditava. Até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Então ela dizendo, você sobrepujas, é muito mais do que eu ouvi, a sua fama, da sua sabedoria e a sua riqueza. Porque Salomão não andava ansioso, ele confiava no Senhor. E aqui a palavra de Deus nos dizia, nem os lírios do campo se vestiam como Salomão. Para vocês verem que Jesus deseja que nós tenhamos fé em Deus, que a gente deposite a nossa vida nas mãos de Deus. Continuando em Mateus capítulo 6, versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Então Jesus dizendo, se Deus veste assim e cuida assim do lírio, que hoje é somente uma erva e amanhã pode ser lançado no fogo, imagine a eu e você, como que Deus nos vestirá, como Deus nos cuidará, nos guardará nas suas mãos. Jesus dizendo, como que vocês vão ser cuidados? Se Deus cuida do lírio assim, imagina vocês que são filhos dele. Ele cuidará melhor ainda. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Só aqueles que não acreditam em Deus, que não confiam, que não têm fé nele, é que se preocupam com tudo isso. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quem é pai e mãe entende. Nós sabemos que o nosso filho precisa comer, que o nosso filho precisa beber, precisa se vestir. E Deus, sendo nosso Pai, Ele também sabe de todas essas coisas. Então, Ele não vai nos deixar passar necessidade. Eu e você somos filhas amadas, filhos amados de Deus. Ele conhece, Ele sabe que nós necessitamos de tudo isso. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Todas as nossas necessidades vão ser atendidas se nós buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus? É ler a palavra, orar, ter um tempo com Deus, falar de Jesus para as pessoas, contar sobre quem Ele é, tudo que Ele pode fazer na nossa vida, ter compaixão do próximo, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Alguém lhe fez mal? Não retribua da mesma forma. Entregue tudo na justiça de Deus, nas mãos do Senhor, e tudo Ele fará. Então, primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então,
Não nos inquietemos com o dia de amanhã, porque hoje já basta toda a maldade que a gente pensa que vai acontecer. Não se preocupe com amanhã, entregue nas mãos de Deus. Se você pensa que hoje está sendo um dia ruim, não pense no dia de amanhã. Entregue nas mãos do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus dizendo, não turbe o vosso coração, creia no meu Pai, creia também em mim, ele diz. E eu farei tudo por vocês, meu Pai fará tudo por vocês. Capítulo 11 de Mateus, versículo 28, também nos diz o seguinte. Abra sua Bíblia, capítulo 11 de Mateus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para você tirar toda essa carga, toda essa ansiedade que está sobre você, é somente em Jesus, minha irmã. Este é o remédio que Ele deixou para nós. Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso remédio, a nossa cura. E para essa ansiedade que às vezes toma conta de mim, de você, vinde a mim, vinde a Ele todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aqui quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, jugo, se você for pesquisar, é a canga. Eu conheço por canga, aquela que é usada no interior para colocar nos bois. A canga coloca no pescoço dos bois para eles andar juntos, um do lado do outro. Então aqui quando o Senhor Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, é isso. Nós vamos ser guiados por Jesus. Né? Nós não seremos guiados pelo jugo do pecado, pelo jugo de Satanás, que é que ele diz, o meu jugo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, andar no jugo do Senhor, andar nas rédeas de Jesus, vamos dizer assim, é leve, é suave. Agora, se a gente anda sobre o jugo de Satanás, nós viveremos ansiosos, viveremos nervosos e preocupados com o dia de amanhã. Nós devemos andar sendo guiados pelo jugo de Jesus, que é suave, que o fardo dele é leve. Não terá aquele peso sobre as nossas costas. Nós seremos felizes, nós seremos pessoas que irão bem nesta terra, se nós seguirmos a Ele, é claro. Abra sua Bíblia também no livro de Isaías, capítulo 1, no versículo 18. Vinde, pois, aqui é Deus dizendo ao seu povo, vinde, pois, e arrazoemos, ou seja, vamos conversar, vamos dialogar, vamos discutir sobre algo, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, sejam destacados, né? Eles se tornarão brancos como a neve. A escarlata é uma cor avermelhada, forte. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, brancos. Se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor desta terra. Não andeis ansiosos com que haveis de comer ou beber. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Vinde a Jesus, os cansados e sobrecarregados, e Ele vos aliviará. Se arrependa dos pecados, busque a Deus. E a palavra dele nos diz, comereis o melhor desta terra. É promessa dele. Segure no seu coração, receba a promessa de Deus na sua vida. Se entregue aos seus cuidados. Trabalhe dignamente, honestamente, mas tire da sua mente a ansiedade excessiva que corrói o nosso coração e o nosso pensamento, nos levando a ficar doentes. A palavra também nos diz que o nosso coração ficará doente, a mente ficará doente, se a gente não buscar no Senhor as respostas para todas as coisas. Que você possa descansar no Senhor, entregar a sua vida nas suas mãos. E Ele tudo fará por mim e por você. Creia nele.
acredite em Jesus. Tudo Ele fará, mas primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Creia nisso, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.